I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you, and I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear tonight, it's not somebody who's seen the light, it's a chord and it's a broken hallelujah, 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 Oi, gente, tudo bem? Como foram de Natal? Conseguiram fazer uma festa menor, com um grupo menor, se protegendo, levando em consideração todos os riscos? Sim, coisa boa, que bom.
Eu também tive um Natal bem diferente do que normalmente eu costumo ter. Meus natais normalmente são mais bagunçados, cheios de gente, meus primos, meus tios todos reunidos lá em Jaú. Hoje nesse Natal a gente ficou aqui em casa, eu, Lorena, Davi, meus pais, meus irmãos, num Natal bem mais singelo, mas altamente significativo, porque a gente pôde cantar louvores a Jesus, pudemos fazer uma oração, foi um tempo muito gostoso em família. Espero que o seu também tenha sido assim. Bem, este é o último culto do ano de 2020. Que ano complicado tivemos, não é? Mas eu tenho uma certeza. Deus esteve conosco. Em cada segundo de toda a nossa história, o Senhor não nos abandonou. Antes, caminhou ao nosso lado, nos apoiou, nos ajudou, nos auxiliou em todas as coisas. Portanto, mesmo com um ano difícil e fazendo uma oração de intercessão, eu quero terminar esse ano também com uma oração de gratidão, pedindo que Deus, de uma forma muito especial, visite o seu coração, te despertando para todas essas coisas boas e bonitas que Ele fez na sua família. E assim, do seu lábio brote também a gratidão. Tem um texto que fala profundamente ao meu coração sempre ao final do ano. E eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês. É uma pequena carta que foi escrita pelo apóstolo Judas e registrada na Bíblia. Um livrinho, uma cartinha, um bilhetinho antes do livro do Apocalipse. E Judas, escrevendo sobre algumas questões teológicas e tal, no final dele, ele para e diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Deus, esta é a minha oração no começo desse culto. Que o Senhor receba toda a glória, toda a majestade, todo o louvor e toda a honra. Que todas as coisas que acontecerem aqui nesta noite sejam para a glória do teu santo e bendito nome. Ajuda-nos, ó Deus, a te cultuar de uma maneira muito especial, primeiro nos purificando de todo o mal e nos dando assim mãos limpas para que possamos levantar e te adorar. Nos dê um coração preparados, ansiosos para ouvir da tua voz. E dá-nos, ó Deus, um tempo de comunhão, de louvores juntos. Por favor, Senhor, abençoe a Igreja da Vila. Abençoe-nos nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu preciso te lembrar que ao final do nosso culto, a gente vai ter a Santa Ceia do final do ano. Então, o presbítero André, vai disponibilizar o link aí pra gente nos nossos, na transmissão, né? Nos comentários da transmissão. Acesse, clique ali e vá para a página do Meet logo após o culto, após a bênção, a gente já vai estar lá. E assim, prepare um cálice pequeno de vinho, um pedaço de pão, e a gente vai partilhar do pão e do vinho juntos, tá bom? Espero vocês lá, vai ser um tempo bem bacana ao vivo. Um beijo, Deus abençoe, tô com saudades.
Jesus, o Salvador. O seu Pai chamando, vem, recebe a bênção, meu imenso amor por ti. Em Belém deitado numa manjedoura está Jesus, o Salvador. É Natal, a estrela de Belém está brilhando. É Natal, a estrela é um sinal do firmamento. Vamos festejar, e agradecer. Em Belém nasceu a esperança. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Imenso poder tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus. O Verbo de Deus, nossa luz. Olá, Vila Gui. Como é que vocês passaram o Natal? Todos estão bem? Estamos indo para nossa última aula sobre o tema promessas. Mas o que é uma promessa? É algo que a gente se compromete a fazer. Deus fez uma promessa para nós. Será que Ele cumpriu? Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, está escrito que para Deus nada é impossível. E vamos ver um pouquinho então sobre o caráter, sobre as características desse Deus do impossível. Olha só, Deus é muito criativo. Isso aqui é um microscópio. Lá no laboratório, a gente usa microscópios eletrônicos, por exemplo, para estudar vírus, o coronavírus.
E aqui nós conseguimos ver coisas pequenininhas. Aqui, nesta lâmina, por exemplo, eu tenho um pedacinho de um cérebro humano. A gente consegue ver as células do cérebro e tudo que ela pode fazer. Mas nós podemos ver também, aqui, nesta outra lâmina, um pedacinho de uma asa de inseto. Eu consigo colocar aqui no microscópio e ver todas as características da asa de inseto. Deus é tão criativo que eu consigo, por exemplo, colocar a semente de um fruto, de mamão, aqui no microscópio e ver o quanto ela é especial. Consigo ver também as ranuras de uma verdura e as características dela. Coisas pequenas, sim, mas Deus é tão grandioso. Ele é um artista. E sabe o que aconteceu no último dia 21 de dezembro? Vocês acompanharam? Há mais de 400 anos isso não acontecia. O alinhamento dos dois maiores planetas do Sistema Solar, Júpiter e Saturno. Sim, eles estavam alinhados. E nós conseguimos ver aqui da Terra a chamada Estrela de Belém. Que bacana! Perto do Natal, não é verdade? Gente, como Deus é maravilhoso, não é? Vocês acham que com toda essa criatividade e poder, Ele não irá cumprir as suas promessas? Crianças, nós estamos estudando sobre as promessas que estão aqui no Antigo Testamento, não é verdade? A tia Carla começou com a primeira aula dizendo que Deus fez a sua primeira promessa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Ele prometeu enviar Jesus. Sim, nós conhecemos a história sobre o pecado lá em Gênesis, não é? Através da desobediência de Adão e Eva. Mas desde Gênesis, Deus prometeu enviar seu único filho para quê? Para esmagar a cabeça da serpente. O que é isso? Eliminar o pecado e nos reconectar novamente com Deus. Depois, a tia Kelly nos contou sobre a história do rei Acaz. Sim, dizendo que lá já no Antigo Testamento, Deus prometeu para o rei Acaz dar um filho, Emanuel, já apontando para Jesus. E a tia Kelly usou isso lindamente através de várias artes, de vários artistas, não é verdade? Depois a tia Camila deu seguimento a essa história, falando sobre a esperança vinda através dos pastores, da luz do Natal, que é o próprio Cristo. Então, nós estamos vendo as promessas de Jesus e vamos aprender mais uma hoje. Crianças, lá no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 9, versículo 7, Deus disse que mandaria, sabe quem? Um maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, um Pai eterno, o príncipe da paz. Ele disse que mandaria alguém que iria estabelecer seu reino para sempre. E que promessa é essa? É a promessa da vinda do menino Jesus. Sim, depois, lá em Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33, de fato, Deus cumpriu a sua promessa através da vinda de Cristo, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Ele, Deus, está muito interessado em nossa salvação. Ele planejou isso há muito tempo. O nascimento de Jesus foi anunciado pelos profetas lá no Antigo Testamento. E esses profetas, de forma impressionante, disseram aonde Deus iria nascer, em que família seriam seus descendentes e todos os acontecimentos que iriam suceder a este nascimento. Jesus cumpriu o seu papel e a vinda de Jesus nos reconectou com Deus para sempre. O seu reino está estabelecido. Nós temos que glorificar ao Deus dos impossíveis, ao Deus que é grandioso em todas as suas promessas, porque Ele cumpriu através da vinda do seu Filho, Jesus, para nos salvar. E estamos felizes porque comemoramos a vida nesse Natal. Comemoramos o cumprimento das promessas de Deus, a vinda de Jesus. Jesus que nos traz a verdadeira vida.
Estamos felizes também porque, olha só, Vila Gui, vocês nasceram no nosso coração como um cumprimento da promessa de Deus. E nós sabemos que Deus está cuidando de vocês, crianças. Eu agradeço a Deus por ter feito parte da história da Vila Gui, por ter feito parte da história de cada coração, de cada criança. E nunca se esqueçam que Deus é o Deus dos impossíveis e que Ele é fiel em todas as suas promessas. Um beijo muito especial no coração de vocês. Saibam que vocês são muito amados pela tia Lorena, pelo pastor Alexandre, pelo Davi. Obrigada por fazer parte da história, da vida de vocês. Vocês são muito amados, muito, muito queridos para o meu coração. Um beijo muito especial. Olá, crianças! Passando aqui para deixar um recado da Vila Gui. Todos os domingos, às 9 da manhã, temos novas histórias sobre a Bíblia. Histórias fantásticas, preparadas com muito carinho para vocês. Compartilhem isso. Lembrem o papai, a mamãe. Compartilhem com o vovô, com a vovó, com algum amiguinho que ainda não conhece Jesus. Tá bom? Combinado? Um beijo. Nos vemos lá. Tchau, tchau. Toda terça-feira acontece um trabalho muito especial na Igreja da Vila. Nossas reuniões de oração. 7h30 da noite, lá no meu Instagram, ou Ali Porfírio, ou no Instagram do Pastor Jones, @JonesLobac. A gente tem um tempo muito especial de oração, de estudo da Palavra de Deus, de crescimento, para nós nos submetermos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao mesmo tempo, um movimento onde Deus fala poderosamente às nossas vidas e, em nome de Jesus, ouve as nossas orações. Salmo 63 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Terça-feira, te espero às 7h30 lá no Instagram, para juntos orarmos e buscarmos a Deus. Até lá. Olá pessoal, estou passando aqui para convidá-los. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro para os adolescentes, pessoal da Vila Tim. Os encontros acontecem às 19 horas. Todos estão convidados. Se você tiver interesse, entre em contato, a gente põe no grupo. É um momento de bater um papo, trocar uma ideia. Muito bacana, viu? Estão todos convidados. Abraço. Uma das marcas do cristão é a generosidade. Nós podemos ser generosos de muitas maneiras. E uma das maneiras que o Senhor nos ensinou a praticar a generosidade é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A Igreja da Vila conta com você para que, de forma generosa, você possa participar entregando o seu dízimo e entregando a sua oferta. Que assim a Igreja da Vila possa continuar a fazer diferença na vida de tantas pessoas e com coragem, influenciar vida de pessoas. Você pode fazer parte disso. Contribua, entregue o seu dízimo e a sua oferta na nossa conta corrente, fazendo um depósito. Deus te abençoe.
Olá, meu amigo, minha amiga, como é bom a gente poder louvar, adorar e cultuar o nosso Senhor. Como é bom poder estar aqui junto com você, nós todos reunidos aqui como igreja do Senhor e podemos ter esse tempo para poder celebrar nessa época do ano tão preciosa que é essa semana que entre o Natal, o Ano Novo, e que nós podemos parar um pouquinho para juntos celebrar aquele que nos salvou, aquele que faz de nós o que somos e que faz na nossa vida tudo o que nós temos. Obrigado por ter você aqui com a gente, muito obrigado por poder estar junto com você diante do Senhor nesse momento. Eu quero convidar você agora para um tempinho de reflexão, uma meditação, para que Deus fale no nosso coração nesse dia, e não somente nesse dia, mas durante essa semana, para que nós possamos parar e refletir, parar e pensar o que Deus tem para dizer em meu coração, o que Ele quer falar comigo, o que Ele está tentando me mostrar, me dizer, o que Ele quer me ensinar. Esse é um tempo de podemos voltar o coração e ouvir a voz do Senhor. E para isso, eu queria convidar você para que juntos nós tirássemos alguns minutos para meditar num texto tão lindo, tão profundo, que se encontra no livro de Salmos. Se você tem a sua Bíblia próxima a você aí, se você gosta de acompanhar a leitura do texto bíblico na sua Bíblia de papel, ou no seu smartphone, ou no seu tablet, não tem problema, pegue a sua Bíblia e abra ela no Salmo 131. Hoje a nossa meditação vai se dar nesse salmo, um salmo tão curtinho, mas tão profundo e que fala tanto ao nosso coração. Se você não tem a sua Bíblia próxima, não tem problema. Vamos acompanhar essa leitura e ouvir o que Deus tem para nos dizer. Olha só o que o Salmo 131 tem para nos falar. Ele diz assim, é uma canção linda que fala assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta no braço da sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Senhor, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse salmo ele é muito precioso. E quando eu parei um tempo para poder meditar nesse salmo e compartilhar isso com você essa noite, eu pensei, o que nós estamos buscando no nosso coração? Você já se fez essa pergunta? Em algum momento, em algum dia, você parou e fez essa pergunta para si mesmo, o que eu quero? Quem eu sou? Para onde eu estou indo? O que eu busco na minha vida? O que eu desejo? O que eu almejo? O que eu quero tanto que eu luto todo dia para conseguir? Quais são os desejos mais profundos da minha alma, do meu coração, que me levam a acordar todo dia, a sair para trabalhar, a fazer os meus planejamentos, a sonhar? O que eu quero? O que eu desejo? Essa época do ano ela é muito propícia para isso. Nós estamos exatamente no domingo que antecede o Réveillon, a virada do ano. Nós estamos exatamente na semana entre o Natal e o Ano Novo, que é essa semana que nos leva a essa introspecção, nos leva a esse olhar para dentro do nosso coração e refletir um pouquinho quais são de fato os desejos da nossa vida que nos leva a buscá-los todos os dias. Eu não sei você, mas eu nessa semana de Natal, semana de Ano Novo, eu sempre me pego perguntando, questionando, olhando para trás, vendo o que aconteceu, olhando para frente e tentando imaginar e sonhar com o que vem por aí. E nesse ano não é diferente. Nós estamos diante de situações, de contextos, de fatos, de coisas que estão acontecendo que nos levam a esse tipo de questionamento. O que vem por aí? O que será do ano de 2021? O que vem pelos próximos dias, meses? Como que nós vamos viver tudo isso?
Se você parar um pouquinho, deixa eu fazer um teste com você. Se tivesse como você olhar para o seu celular agora, para o seu computador, seu tablet, e você tivesse acesso a uma retrospectiva das suas buscas no Google durante os últimos 12 meses, quais seriam os maiores resultados dessa pesquisa? Tudo que você já procurou ali, tudo que você disse, o que é isso, como fazer isso, como conseguir aquilo, qual é o caminho para isso, quais seriam os resultados que apareceriam no top 10 das suas listas de buscas? Você já parou para pensar sobre isso? O Google faz isso todo ano. A Google ela concentra as pesquisas que os brasileiros e o mundo todo faz e todo ano ela solta um relatório do que naquele ano os brasileiros ou o mundo procurou e quais são os tópicos mais buscados, quais são as perguntas mais feitas durante todo aquele ano, os 12 meses. Geralmente isso acontece em dezembro. E eu fui atrás para saber essas informações, porque é uma coisa que intriga o meu coração. O que nós estamos buscando em tempos como esse que nós estamos vivendo? É curioso que em 2020, já era meio que óbvio, mas o assunto mais buscado e procurado no Google no ano de 2020 foi coronavírus. Todo mundo querendo saber o que é a pandemia, como isso ia se dar, quais são as consequências de tudo isso e os desdobramentos de tudo isso. Então palavras como vacina, palavras como efeitos colaterais, palavras como tratamento, nome de medicação, o update do coronavírus daquele mês, isso tudo foram as maiores porcentagens de buscas do Google durante esses 12 meses. Mas existem outros temas que surgiram ali. Todo mundo em casa, todo mundo na pandemia, todo mundo concentrado em home office, todo mundo tentando se reinventar. E temas como auxílio emergencial ocuparam os 10 mais buscados no Google no Brasil. Eleições de 2020 foram tópicos muito buscados. As eleições dos Estados Unidos foram alvos das nossas procuras, das nossas buscas. O BBB 2020, o Big Brother Brasil, também está entre os 10 mais procurados do Google. A Copa do Brasil, para quem gosta de esporte, todo mundo queria saber os desdobramentos, o que aconteceu, o que não aconteceu. Ferramentas de reuniões, como o Google Classroom, que foi muito usado para poder agora assistir às aulas, dar cursos, ele também está nesse top 10. Classificação do brasileiro, resultado de jogos e até mesmo do NBA foram algumas coisas que os brasileiros mais procuraram no ano de 2020. E tem algumas perguntas curiosas. O que é lockdown, o que é quarentena, o que é pandemia, o que é cadastro único, o que é coronavírus, o que é fascismo, o que é Pix. Isso tudo também esteve entre as buscas desse ano complexo que nós vivemos. Olha que curioso, o pessoal também buscou coisas do como fazer máscara de tecido, como fazer álcool gel em casa, como fazer cadastro único, como fazer o cadastro para o auxílio emergencial. Tem uma pergunta curiosa do como fazer aqui, como fazer que as pessoas gostem de mim? Foram uma das perguntas que entrou no top 10 também das buscas do Google desse ano de 2020. Em casa, a gente teve pesquisas como exercícios para fazer em casa, como fazer máscara em casa, fotos em casa, horta em casa, academia, festas, brincadeiras, festa junina em casa, vacina em casa. Tudo isso também ocupou as buscas do Google desse ano de 2020. Todos nós buscamos alguma coisa. É curioso porque esse tempo é um tempo de buscar, é um tempo de colocar os desejos do nosso coração, e hoje nós somos a geração que tudo que nós queremos saber, nós recorremos às buscas, à internet, a esse universo do conhecimento instantâneo que nós temos em nossas mãos. Nós estamos inseridos num contexto muito específico, mas uma coisa é latente nisso tudo. O ser humano busca algo. O ser humano procura por algo. E a nossa busca, a nossa procura, ela reflete os desejos do nosso coração.
Ela reflete aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, aquilo que me move. Quantos de nós queremos, desejamos que tudo isso acabe? E que nós queremos que 2021 venha e seja diferente. Nós queremos uma vida, a nossa vida de volta, a nossa rotina de volta, nós queremos o nosso trabalho de volta, nós desejamos coisas. Essa época do ano é uma época muito propícia, é uma época muito legal, um presente de Deus. Todo ano a gente tem isso, para que a gente pare, olhe para dentro de nós mesmos, nesse movimento intenso, dessa introspecção, dessa autoanálise, e olhar para dentro de nós mesmos para pensar o que realmente meu coração está buscando. O que realmente eu quero para a minha vida? O que eu quero viver a partir do dia 1º de janeiro? O que eu preciso mudar? O que eu preciso redirecionar na minha existência? Quando eu parei para lembrar disso tudo e pensar um pouquinho nessa semana, eu me lembrei desse salmo. Porque a Bíblia nos mostra nesse salmo alguém exatamente como eu, como você, como muitos de nós, que param nessa época para poder fazer uma análise de si mesmo e poder olhar para si mesmo e poder voltar os olhos para o seu próprio coração e para poder pensar e para poder olhar para o que foi e traçar uma expectativa, uma perspectiva, a esperança do que está vindo. O Salmo 131 é um exemplo disso. Para quem conhece esse salmo é lindo, ele é curtinho, mas ele é muito profundo. Spurgeon, que é um grande teólogo que eu gosto muito, ele diz assim que o Salmo 131 é um dos salmos mais curtos para ler, mas um dos salmos mais compridos para aprender. Olha que legal, porque esse salmo tem muito a nos ensinar. Só para a gente entender como que esse salmo surgiu. Esse salmo faz parte de uma coletânea pequenininha de salmos, que está dentro do livro de Salmos, que são chamados de salmo de romagem ou de subida. São 15 salmos, do 120 ao 134. O 131 está bem ali no meio. E eles são salmos, esses salmos de romagem, de subida, eles são salmos cantados. Quando? Quando o povo judaico, o povo de Israel, saía para ir até Jerusalém, todo ano, para poder adorar a Deus ali nas festas que eles tinham anualmente. Nesse caminho de peregrinação, de romaria, nesse caminho de confraternização e muito louvor, eles cantavam. E esse salmo era uma das músicas que eles cantavam. O Salmo 131 era entoado entre eles enquanto eles estavam indo até chegar a Jerusalém. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E esse salmo, ele provavelmente reflete na vida de Davi um tempo muito difícil. Porque Davi passava por uma grande crise na sua vida quando ele escreveu essa oração, essa música, essa canção. Davi provavelmente estava sendo perseguido pelo rei Saul. E nesse tempo é bem possível que ele estava refugiado, escondido, encurralado no deserto, sendo acusado, sendo perseguido para que ele pudesse ser até morto. Foi nesse momento de medo, de crise, nesse momento instável, nesse momento difícil, que Davi, ele para, talvez numa noite, olha para o céu, ou dentro de uma caverna, ele está ali sozinho, escondido, com medo de morrer, com medo dos dias que se seguem, as incertezas do coração tomam conta dele. Ele não sabe o que vai acontecer com a vida dele, ele não sabe o que vem por aí, ele não sabe se o rei Saul vai achar ele não sabe se ele vai estar vivo amanhã. Essas incertezas tomam conta do coração do rei Davi. E naquele momento ele para e ele ora. E ele faz uma oração que se tornou uma canção, que foi repetida e repetida e repetida durante muitos anos. E hoje está aqui nas nossas mãos, que é a oração do Salmo 131. Olha que bonito olhar para essa canção, para esse salmo com essa nova perspectiva. Davi enfrentava uma crise, não somente pessoal, mas uma crise contextual. O seu reino estava em crise, politicamente em crise, ele estava sendo perseguido, ele podia ser morto. Imagina os medos que ele passava. E ele escreve uma oração que se tornou uma canção. Olha que bonito isso. O que eu quero convidar você
para parar um pouquinho e refletir sobre essa canção, essa oração que nós já lemos. O que ela tem para nos ensinar diante dessa pergunta? O que busca o meu coração? O que o meu coração anseia? O que eu desejo? O que eu quero alcançar? Essa canção que Davi escreveu, ela nos mostra algumas constatações e 3 movimentos muito importantes. Que se nós entendermos esse movimento, essa autoanálise, essas constatações e esses movimentos de respostas, nós podemos passar essa semana que antecede o ano novo com uma reflexão profunda sobre a nossa vida e o nosso coração. Olha só, presta atenção nos primeiros versos desse poema lindo que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Por 4 vezes Davi olha para dentro de si e fala: eu não sou assim. Eu não faço isso. Eu olho, eu penso, eu vou para dentro do meu coração e tudo que eu vejo, quando eu analiso o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, quem eu sou, não é assim que eu sou, o que eu ajo. E o que ele fala? E olha que legal. Primeiro ele fala: não é soberbo o meu coração. Ele olha para dentro de si, ele faz uma constatação muito importante, porque coração na Bíblia, na espiritualidade bíblica, coração representa não somente a consciência, as emoções de alguém. Coração representa a totalidade do ser. Tanto espiritual, quanto físico, quanto em decisões, atitudes, palavras, ações. O coração é o centro de tudo que significa ser humano. E Davi olha para si e fala assim: o meu coração, a minha essência, ela não é soberba. Davi constata que ele não tem essa atitude de se colocar sobre as pessoas, sobre a espiritualidade maior. Davi não é uma pessoa que olha para si mesmo e diz: eu sou melhor que você, eu sou maior que você. Davi não é uma pessoa que olha e diz: eu mando em mim mesmo, eu sou Deus do meu destino, eu sou Deus dos meus caminhos, eu decido para onde vou e o que eu faço e quando isso vai acontecer. Pessoal, é inevitável nós não pararmos para olhar e pensar: quem era Davi? Davi teria o trono de Israel, tinham promessas em torno dele. Embora ele passasse por uma crise muito forte com o rei Saul, ele viria a se tornar rei. Davi era um homem que era pequeno, mas seria grande. E Davi, ele nunca se considerou grande. Davi sempre olhou para si mesmo com esses olhos: eu não sou melhor que ninguém, eu não sou maior que ninguém. Eu não sou uma pessoa que quer os olhos voltados para mim. Ele está fazendo uma oração e dizendo: Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero ser altivo, eu não quero ser soberbo, eu não quero ser egoísta, orgulhoso, arrogante. Eu não quero isso, eu não sou isso. Eu não quero isso na minha essência. A minha essência não é isso. Essa é uma grande reflexão para os nossos dias. Olhar para dentro de si mesmo e perguntar: quem eu sou na minha essência, na minha profundidade? O que as minhas palavras, minhas atitudes, quem eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? O que está aqui dentro? Se eu pudesse olhar nos olhos de vocês agora e pudessem perguntar para a alma de vocês: quem é você? Qual é a sua essência? Será que você constataria que você também não é soberbo na sua essência? Ou talvez você começaria a trazer à tona coisas da sua vida que talvez te mostrasse esse sentimento que você é maior, que você é melhor, que você é dono do teu destino, dono dos seus caminhos, dono das suas decisões? Nós estamos numa época de transição de ano e essa época sempre nos dá vontade de pegar um pedacinho de papel e anotar quais são as metas para o ano que vem. O que eu quero no ano de 2021? Quais são os meus sonhos para o ano de 2021? É importante fazer isso.
Mas quando nós anotamos esses objetivos, essas metas, esses sonhos, nós baseamos esses nossos desejos em quê? Ou em quem? Será que nós olhamos somente para nós mesmos, de uma forma egoísta, de uma forma egocêntrica? Qual é a essência do seu ser? Uma grande constatação de Davi nesse Salmo 131 foi essa. Deus, a essência de quem eu sou não é de uma pessoa que se considera maior que os outros, muito menos uma pessoa que se considera salvador de si mesmo, Deus de si mesmo, dono de si mesmo. Eu não sou assim. Uma segunda coisa que Davi ele constata nesse Salmo 131, que é muito bonito, porque ele fala assim, ó, nem é altivo o meu olhar. Parece que são palavras semelhantes, até dá a impressão que ele está repetindo a mesma ideia, mas não é. Porque coração na Bíblia quer dizer essência, mas olhar não. O que Davi está falando agora, que a essência dele não é soberba. Ele não se considera maior e melhor que ninguém, mas o olhar dele não é altivo. O que quer dizer olhar na Bíblia? Na espiritualidade bíblica, olhar é a forma como você enxerga tudo que está à sua volta e principalmente o outro. Quando você vai lendo a Bíblia, vai lendo os versículos da Bíblia, você vê muito essa questão do olhar, como que eu olho o próximo, como que eu vejo o próximo. Então a Bíblia, Jesus tratou muito isso no Sermão do Monte, cuidado como que você olha para o outro, porque o seu olhar, se for ruim o seu olhar, você pode estar julgando alguém. Então o Davi está olhando para o seu coração, está pensando nessa autoanálise, ele está chegando a uma conclusão. Eu não olho para o outro de forma altiva, me considerando maior, me considerando melhor, me considerando único, me considerando todo-poderoso. Eu não sou esse tipo de gente. Eu não sou aquele arrogante que oprime os relacionamentos, que trata o próximo com desdém, que pensa mais em si mesmo do que no outro, que julga todo mundo por base daquilo que eu acho que o outro é, que eu acho que o outro faz. Davi está constatando diante de Deus e diante dele mesmo que ele olha para o outro de uma forma diferente. Ele não olha para o outro com uma forma de julgar o outro. Ele não considera-se maior que o outro. Isso me faz pensar no ano de 2021. Porque quando eu paro para pensar no ano de 2020, esse ano nos fez refletir sobre como nós tratamos as pessoas. Conversando no espaço de grupos pequenos, na nossa comunidade, uma das pessoas que estava participando de algumas reuniões de grupos pequenos essa semana que se passou, ele disse uma coisa muito importante, né, na nossa reunião. Ele disse assim que o 2020 foi um ano que provocou nas nossas vidas a empatia que talvez nunca existiu. A gente foi obrigado a se colocar no lugar de outras pessoas, a gente foi meio que impulsionado a olhar para o outro além de olhar para nós mesmos. Porque a gente estava tão fechado dentro de casa, mas vendo tanta gente sofrer, que nós começamos a nos comover com o sofrimento do outro e nos mover em direção ao outro. Tantos movimentos bonitos tiveram nesse ano para mover-nos em direção às outras pessoas. E realmente, 2020 foi marcado por muitos movimentos de jovens fazendo compra para idosos, de jovens tentando ajudar pessoas que estavam mais restritas na pandemia, pessoas que perderam o trabalho foram ajudadas por outros. Foi um ano considerado um ano de empatia. Nós vimos gente morrendo e gente sofrendo e nós nos compadecemos disso. O que Davi está falando nessa reflexão é que os olhos dele não são voltados para si mesmo, mas ele consegue olhar para o outro com empatia, com afeto, com amor. Como o próprio Jesus nos disse, ame o teu próximo como você mesmo. Será que nós sonhamos isso? Buscamos isso para 2021? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Uma terceira coisa que Davi fala nesse começo dessa música é que ele não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para ele. E aqui tem um verbo forte, porque ele fala, eu não ando, os meus pés não andam. E pés na Bíblia, o andar na Bíblia representa as nossas atitudes, assim como as nossas mãos.
Andar, ou as nossas mãos na Bíblia, pés e mãos, representam aquilo que a gente faz, as nossas práticas e até mesmo os nossos planos. Porque andar em alguma direção quer dizer onde nós queremos chegar, quais são os sonhos e os planos que nós queremos ter. E Davi, olhando para dentro de si mesmo, ele faz mais uma constatação profunda. Ele diz, eu não estou em busca de grandes coisas, coisas maravilhosas demais, eu não estou andando nesse caminho, procurando esse caminho. Essas negativas dessa forma de andar, elas falam de algo muito profundo, que talvez a gente não percebe na primeira leitura desse verso. Porque palavras como grandes coisas e coisas maravilhosas demais, elas geralmente na Bíblia elas são usadas para aqueles feitos de Deus, para os atos libertadores de Deus. Quem faz coisas grandes demais e coisas maravilhosas demais é Deus, quando liberta o seu povo de si mesmo, quando liberta o seu povo da opressão, quando liberta o seu povo das coisas que está acontecendo à sua volta, quando cura o seu povo de alguma atrocidade, de enfermidade. Essas grandes coisas e coisas maravilhosas demais são atos de Deus. O que Davi está dizendo é que ele não está em busca de ser uma pessoa que vive isso como se ele fosse o produtor disso. Ele sabe que não vem dele, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele não é Deus, ele sabe as limitações que ele tem. Davi constata que ele não é autônomo como muitos querem ser. Gente, para um pouquinho, pensa. Nós somos levados a pensar totalmente diferente dessa oração todos os dias. Nós somos direcionados pela nossa cultura a pensar em sermos soberbos. Porque nós temos que nos considerar melhor a cada dia, maior a cada dia. A cultura está nos influenciando a dizer você pode, você é o cara, você tem que fazer. A cultura está nos aconselhando a olhar para si mesmo. Ama a si mesmo, para de se importar com os outros, para de olhar para os outros, para de tentar viver a vida dos outros, olha para a sua vida, cuida da sua vida. Gente, isso é antibíblico. Essa história de cuida da sua vida, sabe aquela brincadeirinha do Facebook, vamos brincar de vida, cada um cuida da sua? Esse negócio é antibíblico. Porque a Bíblia manda a gente cuidar uns dos outros, a gente amar uns aos outros, a gente aconselhar uns aos outros, a gente viver conectado uns com os outros. Não de forma maldosa, mas de forma amorosa. A cultura está nos influenciando a dizer seja forte, seja você, seja soberbo, seja arrogante. Não com essas palavras, porque elas ofendem. Mas disfarçado de boa coisa, nós somos instigados a achar que nós devemos inflar o nosso ego, inflar o nosso peito e achar que nós somos donos do nosso destino, donos do nosso caminho, donos da nossa vida, autônomos. Nós não precisamos de Deus, nós salvamos a nós mesmos. Essa oração é uma reflexão para esse ano, para que 2021 venha para transformar o nosso coração. Como? Davi, depois de pensar sobre si mesmo, e esse é um movimento que eu convido você a fazer nessa semana, essa autoanálise, esse refletir e pensar, faça isso, pergunte ao seu coração o que eu estou buscando. E quando você tiver essa resposta, você vai saber quem você é. Mas Davi, ele tem uma segunda parte nessa oração que é muito linda depois que ele olha para si mesmo. Porque ele fala assim, Senhor, pelo contrário, sabe o que eu fiz e o que eu faço? Sabe quais são as minhas atitudes todos os dias? E ele fala, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada quieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo, para comigo. Olha o que Davi fala. Fiz calar a minha alma. Esse é um primeiro movimento que nós precisamos aprender. Fazer calar, aquietar, emudecer a nossa alma.
O nosso sentimento, a nossa mente, ela é muito barulhenta. Nós pensamos e repensamos muitas coisas que não deveriam estar aqui. Nós sentimos coisas que não deveriam estar no nosso coração. Quantas vezes em tempos como esse nós sentimos medo, nós sentimos incertezas, inseguranças, ansiedade, nós entramos em crise, nós nos sentimos depressivos, nós sentimos coisas que nós não queríamos, nós pensamos coisas que não queríamos. Um movimento que Davi nos ensina, e um primeiro movimento que Davi nos ensina nessa autoanálise é: faça calar a sua alma em tempos de crise, em tempos difíceis, para que você tenha uma perspectiva correta do seu futuro. Você precisa aquietar os pensamentos do seu coração, você precisa fazer calar a sua ansiedade. E esse é um movimento de nós para nós mesmos. Nós fazemos isso. Nós nos movimentamos em direção a isso. Você precisa parar um tempo e dizer: chega, eu não quero mais ter isso na minha mente, eu não vou sentir mais isso. É um mecanismo de olhar para dentro de si e dizer: eu não vou ocupar minha mente com esse tipo de pensamento que só me deixa mal, só me deixa ansioso, só me causa temor. É um movimento nosso, é uma ordem. E esse verbo é tão forte que calar, emudecer aqui, é aquela pessoa que falava, mas não fala mais porque morreu. É calar os gritos do orgulho humano, os gritos da autonomia humana. É uma batalha todo dia dentro de nós mesmos com as nossas emoções. E em épocas como essa que nós estamos vivendo, meus queridos, essa batalha é intensificada dentro de nós. Parece que tem uma bomba explodindo dentro de nós todos os dias. Porque quando o desemprego chega, quando o dinheiro acaba, quando a saúde é prejudicada, quando a gente perde um ente querido, como pessoas da nossa igreja perderam, parece que dentro do nosso peito isso tudo vai ficando sufocante. Como Davi estava sufocado por toda aquela pressão. E ele diz: Senhor, eu fiz calar a minha alma. Eu disse: alma, fica quieta, chega. Foi isso que Davi fez. E olha que bonito, porque você deve estar se perguntando assim: como? Como eu faço isso? Como isso é possível? Porque eu quero aprender, porque tem dia que é insuportável. E ele fala assim: eu fiz calar a minha alma, eu fiz sossegar a minha alma com um movimento. Isso é bonito. O verbo sossegar aqui é tranquilizar, é trazer tranquilidade, trazer paz. É aquele caos, aquele movimento turbulento do mar, quando chega a calmaria e as ondas param. É a tranquilidade que pode chegar no nosso coração. Isso é esse sossegar a minha alma. Essa tranquilidade, ela é exemplificada com um movimento lindo, uma imagem linda que Davi usa. Ele diz o seguinte: sabe como que eu fiz isso? Eu fiz isso me comparando como uma criança que vai para os braços da sua mãe. E ele diz: a minha alma é como essa criança que ela vai para o colo da sua mãe, porque o colo da sua mãe é tudo o que ela precisa para ter proteção, para ter cuidado. Ela sabe que aqueles braços são fortes o suficientes para protegê-la. Ela sabe, essa criança sabe que essa mãe cuida e protege ela de tudo que vem por aí. Ele usa essa imagem de um bebê no colo da sua mãe para dizer: é isso que eu estou fazendo, Senhor. Eu estou dizendo um basta para os pensamentos e as emoções da minha alma, para poder ir até os seus braços e me jogar, e me lançar, e me aconchegar nos seus braços, e me deitar ali e dizer: Senhor, eu sou teu. Eu não sei se você consegue absorver essa imagem com tamanha profundidade, mas uma criança de colo, ela não decide para onde ela vai. Uma criança de colo, ela não decide sozinha, ela não consegue sozinha nem mesmo se alimentar. Se a mãe não colocar ela no peito, ela não come. Uma criança de colo, ela depende do cuidado da mãe para trocar sua fralda, para fazer a sua higiene, para dar um banho.
para ter as horas de sono e as horas de comer. Gente, Davi está se comparando com essa criança, porque ele diz, eu não sou um cara autônomo, soberbo, arrogante. A minha essência, o meu coração é depender do Senhor. Quem decide o que eu sou, quem decide o que vai acontecer comigo, quem decide se eu vou estar vivo amanhã, se Saul vai me pegar ou não, quem decide se eu vou me tornar rei ou não, quem decide se eu vou ser grande ou não, quem decide isso é o Senhor, não sou eu. Que desafio nós temos diante dessa mensagem para o ano de 2021? Porque nós estamos enclausurados pela pandemia, com medo no coração do que vai acontecer nessa segunda onda. Nós estamos com medo no coração dos números aumentarem pós-Natal e Réveillon. Nós estamos com medo no coração se essa vacina vai chegar logo ou ainda vai demorar na nossa nação. Nós estamos com medo se nós vamos poder voltar à nossa rotina e como vai ser essa nova rotina na nossa vida. Nós temos medo, nós temos inseguranças, nós temos incertezas. E essa mensagem está nos convidando a nos entregar para o colo de Deus e dizer, Deus, em 2021 eu tenho um lugar para onde eu vou, onde essa bomba dentro de mim, todas essas emoções, tudo isso que eu sinto está prestes a explodir, ela seja sossegada. Sabe como? Pela tranquilidade da tua presença. Quando você estiver aflito, meu querido, minha querida, quando você estiver com medo, quando você estiver inseguro, quando você estiver ansioso, quando você estiver a ponto de explodir, sabe o que você tem que fazer? Deita no colo do Pai. Feche os seus olhos, busca por Ele, vá até Ele e diga para Ele, Senhor, eu dependo de Ti. É o Senhor que decide que hora que eu durmo, que hora que eu acordo, se eu vou estar bem, se eu não vou estar bem, se eu vou contrair essa doença ou não, se eu vou sobreviver a ela ou não, se o ano de 2021 vai ser um ano muito bom ou talvez nem tão bom assim, mas é o Senhor que decide isso e eu confio no que o Senhor está fazendo. Sabe por quê? Porque os teus braços são braços de amor. Se nós conseguirmos fazer esse movimento, e se nessa semana a gente aquietar a nossa alma, olhar para dentro de nós mesmos e realmente nos entregarmos para os braços do Pai, nós vamos começar esse ano de uma forma totalmente diferente. Nós vamos começar esse ano em paz, dizendo para Deus, Deus, eu me entrego a Ti. E tudo o que acontecer nesse ano depende de Ti. Ele termina essa canção de uma forma muito bonita. É como se Davi agora parasse de olhar para si mesmo e agora ele quisesse gritar para todo mundo. Algo que ele descobriu e que mudou a perspectiva do que ele está sentindo, do que ele está vivendo. Foi algo tão bom ele poder fazer essa autoanálise e poder conversar consigo mesmo. E nessa oração ele poder dizer tudo isso para Deus e constatar quem ele é, o que Deus é e significa para ele, que agora ele para de conversar consigo mesmo, para de conversar com Deus e ele grita. E ele fala uma ordem, ele faz uma ordem para Israel, para todo o povo de Deus, para todo mundo que leria ou ouviria essa canção. Ele diz, ponha a sua esperança em Deus, ó Israel. Ponha a sua esperança em Deus, Israel. E mais uma vez, esse verso ecoa no nosso coração. Igreja da Vila, ponha a sua esperança em Deus. A nossa esperança jamais pode estar no nosso templo, nas pessoas. A nossa esperança não pode estar nos líderes, nos pastores, nos governantes. A nossa esperança não pode estar no dinheiro, no sucesso, naquilo que eu alcanço, que eu tenho. A nossa esperança não pode estar no nosso sobrenome. A nossa esperança não pode estar na placa, na denominação da nossa igreja. A nossa esperança está e deve estar em Deus. Meus amigos, minhas amigas, em 2021, que nós possamos aprender a colocar toda a nossa esperança em Deus. Que no dia 31, você possa fazer uma oração. E que essa oração seja simples, mas muito profunda.
E que você diga para o Senhor assim: Senhor, eu coloco hoje toda a minha esperança no Senhor. E que 2021 venha recheado dessa paz, dessa tranquilidade e dessa esperança. Porque quando nós esperamos em Deus, nós podemos, como uma criança, nos aconchegarmos no colo dele e temos a nossa alma aquietada, confortada, sossegada. E assim nós conseguimos viver todos os dias, dia após dia, abençoados por ele. Pare um pouquinho. Pense nisso. O que você está buscando para o ano que vem? Qual é a sua perspectiva, a sua expectativa para 2021? Use essa semana para fazer essa análise de si mesmo. Conversar com seu coração. Mas dizer para o Senhor: Senhor, eu dependo de Ti. E somente de Ti. A minha esperança é o Senhor. E somente o Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida e que essa semana seja uma semana de muita reflexão e uma semana onde Deus fale muito ao seu coração. Eu tenho certeza que Ele está abençoando a nossa igreja, a nossa comunidade, a sua família. Eu tenho certeza que Ele está fazendo algo lindo para fechar esse ano de 2020 e começar um ano de 2021 na presença dEle, no colo, nos braços do Pai. Que Deus te abençoe.